Eu acho que eu já tenho uns 3 vídeos começando com essa torcida forçada, mas tudo bem, eu acho que ainda vale. Opa, meu nome é Luca e hoje vai ser um vídeo meio difícil de fazer porque eu queria muito falar sobre um tema, mas como sempre eu nem sabia por onde começar. Os vídeos que eu poderia usar de base simplesmente não existem, eles só não existem. E sim, eu vejo vários vídeos pra conseguir inspiração pro meu roteiro, isso não é um crime, tá ligado? Enfim, eu só queria avisar que talvez esse roteiro esteja meio merda, mas eu vou tentar escrever algo aqui e ver se surge alguma inspiração pro assunto. Eu vou parar de reclamar agora, Pera aí. Isso que você acabou de ver foi uma jogada de terror psicológico que eu lancei aleatoriamente pra te prender no vídeo, ou talvez apenas pra explicar sobre o que eu vou falar hoje. Como algo que não te assusta toda hora, não é baseado em sangue nem em gore e não apresenta monstrinhos e fantasmas tentando se comunicar com você, pode te assustar, tanto como se tivesse esses tais fatores. É esse o fenômeno que vamos adentrar hoje. Aliás, por que sentimos medo do desconhecido? Isso é o mais importante de tudo. E bom, depois dessa introdução extremamente longa, vamos começar o vídeo em si. Antes de tudo, porque eu nunca tinha pesquisado o lado mais científico dessa coisa e acredito que você também não, vamos entender de forma bem resumida sobre o medo, com a ajuda do Google, é claro. O que é o sentimento de medo? As definições dos dicionários indicam que a palavra medo significa uma espécie de perturbação diante da ideia que se está exposto a algum tipo de perigo que pode ser real ou não. Pode-se entender ainda o medo enquanto um estado de apreensão, de atenção, esperando que algo ruim vai acontecer, ou seja, a ansiedade. E eu acho que a ansiedade que alguns filmes e jogos de terror te forçam a sentir é o principal critério na hora de fazer os mesmos. Vamos a uns jogos indies, por exemplo. The Smiley Man. O jogo é construído a partir de um homem que só é estranho e fica sorrindo de forma bizarra até que ele começa a correr atrás de você. E mesmo você sabendo que ele é só um homem normal, aquele sorriso e ele parado perto da sua casa, na sua rua, olhando pro céu, já criam essa ponte de ansiedade pra você saber que aquela hora é hora de você correr até não conseguir mais, meu amigo. Mas e quando isso é criado de forma diferente? Em Slide in the Woods, por exemplo, um jogo que eu já joguei, a atmosfera de terror é simplesmente baseada em descer no escorregador. Não tem jumpscares, não tem gores, pelo menos não muito bizarros. Não tem mensagem na sua tela, mas você sabe que aquela é hora de correr porque tem um bicho atrás de você pronto pra comer seu... Mas por que você tá correndo tão desesperadamente se o jogo nem avisou que esse monstro ia te matar? Pode ser porque é um jogo de terror, isso seja meio óbvio, né? Se o cara matar a gente, a gameplay acaba, né? Sim, pode ser. Mas e se a gente for parar pra pensar que se não fosse a maldita barra que faz você rastejar mais rápido e aquela batida de fundo repetida pocando no seu ouvido, a gente não estaria sentindo medo algum. Não acredita? O som principalmente é um fator muito importante pra qualquer jogo funcionar. Jogar Stardew Valley sem som, por exemplo, é até reconfortante, mas se você tirar o som de um jogo de terror, a experiência não é a mesma. E pode até ser que você morra por esse motivo, porque alguns jogos exigem um volume no máximo pra você ouvir os passos e fugir de alguém tentando te matar. Mais uma vez, o som é muito importante. Quando nós temos o som indicando que o monstro tá gritando ali na nossa frente, causa um certo desconforto. Mas quando temos um quarto escuro, sem som nenhum, e só a minha respiração ofegante com frases aleatórias de fundo, indicando um evento específico que só acontece comigo, o tipo de terror é claramente diferente. E talvez essa não seja a melhor forma de explicar, mas é a forma que eu consegui diferenciar pra você o terror normal de um terror psicológico. E eu poderia simplesmente falar o vídeo todo sobre um terror normal, cheio de sustos, gritos, uma trilogia muito foda, uma história até certo ponto cativante, mas não sei por que um monte de câmeras espalhadas por uma casa contando uma história que eu não entendi, porque eu assisti quando era uma criancinha, né? Prendeu mais e me intrigou mais que qualquer outro filme de terror muito foda, aclamado pela crítica em todos esses anos. Sempre que alguém fala sobre os filmes de atividade paranormal, que sinceramente eu não sei quantos são, mas eu sei que tem bastante, eu vou levantar do lugar que eu tô, eu vou até essa pessoa e vou falar, eu já assisti, esse filme é muito foda. Mas tudo que eu me lembro do filme é que tem umas câmeras numa casa e uns fantasmas assombrando uma família. Se alguém me perguntar sobre a história, eu não vou saber. Se alguém me falar sobre os personagens, eu não vou saber. Se alguém quiser rebater que achou o filme uma bosta por conta de roteiro, direção de imagens e efeitos sonoros, eu não vou ligar, mesmo que eu critique qualquer filme por esses tais fatores. Porque eu simplesmente assisti e simplesmente achei o filme genial. Na época, eu era uma criança e eu não sei se foi por esse motivo que eu achei o filme foda, porque qualquer coisa que eu via era maravilhosa quando eu tinha 8 anos, saudades inclusive. E na época também, eu nem sabia que aquilo era terror psicológico. E aquela era uma das primeiras experiências
experiências de terror psicológico que eu tive, sendo ela forçada por mim. Porque eu lembro nitidamente dos vultos que eu via na minha casa antiga, que eu corria tentando fugir quando ia beber água e precisava desligar a luz depois. Aquilo definitivamente não era forçado por mim. Mas enfim, enquanto eu escrevi esse roteiro, eu fui dar uma olhada nas críticas do filme, não pegando um específico, porque pra mim esses filmes são todos a mesma coisa, e eu vi que ele não é tão amado assim pela crítica, como eu já tinha percebido. 3.4 estrelas, mano. Lamentável. E lendo a crítica, eu consegui perceber um dos principais critérios falhos do filme, que é simplesmente a sua enrolação, onde muitos outros filmes erram também, mas eu não vou entrar em detalhes. E eu lembro que o filme demorava bastante pra começar, entre aspas, e que ele enrolava muito pra algo que nós já sabemos que ia acontecer. Mas eu não sabia que esse era um ponto decisivo para fazer uma crítica sobre. De qualquer forma, eu ainda recomendo que você chame seus amigos, desligue as luzes da sua casa e assista Atividade Paranormal, porque ao mesmo tempo que tem algo acontecendo ali no filme te causando essa sensação de ansiedade e forçando um terror psicológico, um gato andando no seu teto vai acabar fazendo um barulho estranho que vai assustar você e seus amigos, e no fim vocês vão ter uma bela história pra contar de um espírito que não existe tentando se comunicar com vocês enquanto vocês assistiam um filme de terror. Que conveniente, né? Outro filme que utiliza o terror psicológico é o filme Nós, que eu assisti ainda ano passado e precisei ver algumas teorias pra conseguir entender, e realmente fez sentido depois. É assim que a gente percebe que é um filme bom. Então, o filme Nós é sobre uma família que se muda pra uma casa antiga e vê umas pessoas tentando invadir o lugar. Eles percebem depois que as pessoas são, na verdade, eles mesmos, tipo, uns clones, só que com umas roupas diferentes e etc. É muito difícil eu conseguir explicar esse filme, até porque ele é bem complexo, mas eu recomendo fortemente que você assista, e vamos parar de falar sobre isso, vamos focar no terror psicológico que ele traz. Pelo que eu lembro, o filme não usa muitos sustos, nem muitos gores, nem nenhum fator que era de se esperar num filme de terror comum. Eles usam simplesmente uma ambientação estranha e fantasiosa, que é o que eu sei não seria possível no mundo real, e usam também a sensação de correr, senão algo vai te matar. Tipo nos jogos, só que aqui a casa é simplesmente cheia de paredes do tamanho normal e se esconder não vai adiantar porque você não pode sair dali. Algum momento algo vai te achar, e quando te achar, eu nem preciso falar o que vai acontecer. Sobre os lugares fantasiosos, nós vemos uma sala de espelhos bem bizarra e um bunker cheio de coelhos onde os clones geralmente vivem calados pela sociedade de cima, literalmente. Além de ser terror psicológico, o filme é cheio de críticas sociais. Esse bagulho é simplesmente incrível. Eu confesso que o meu maior medo, na verdade, foi de algo acontecer com os coelhos, porque ver vários animais no filme de terror talvez não seja uma boa ideia. No fundo, nós sabemos que algo vai acabar acontecendo com eles. Por sorte, eu acho que não aconteceu nada com os coelhos, mas eu tenho mais medo de algo acontecer com eles do que vai acontecer com a família. Revelou uma espécie de fobia minha. E é aqui que entramos com outro tópico. Sim, um tópico atrás do outro. Eu termino de falar sobre algo, já ligo outra coisa e você tem que acompanhar, amiguinho. Não tem jeito. Deve existir algum filme aí sobre casamento que não seja uma comédia romântica cheia de piada ruim, que seja de terror psicológico. Mas esse filme não vai me atingir porque eu não quero casar por agora. Eu sei que não vai te atingir também, né? Bom, eu realmente espero que não. E com certeza não existe uma categoria separada para filmes de casamento com terror psicológico, mas se o casamento tiver em poucas partes do filme e algum evento acontecer ligado ao casamento, as pessoas que vão se casar ou planejam isso vão ficar um pouco mais perturbadas que as pessoas que não vão se casar. Casar é foda. As pessoas que não vão se casar e que não estão noivas de ninguém. Por exemplo, se o bolo de casamento tiver um veneno dentro e todo mundo acaba morrendo, todos os seus parentes, menos você, e você vê aquela pilha de corpos depois, esse evento fantasioso com certeza vai te deixar mais pirado se você estiver prestes a casar. E quem não tiver vai simplesmente olhar pra tudo aquilo e pensar, mano, que? E é isso, se em um filme de terror psicológico você fica com medo de coelho morrer, quer dizer que você tem um trauma com isso ou só é muito amigável com os bichinhos. Só que outra pessoa, alguém que não gosta, não vai estar nem aí pro coelho. Eles vão ficar ansiosos por conta do filme mesmo, ou outro fator. Eu sei que nem todos os filmes de terror psicológico revelam isso, mas os que revelam usam uma ansiedade que você mesmo cria pra tentar te lembrar de que o filme tá deixando sua cabecinha maluca, tá te perturbando e tá deixando você paranoico, de acordo com a definição de terror psicológico do Google. Diferente dos filmes de terror padrão, o terror psicológico provoca a sensação de temor através de sensações desconfortáveis. O terror psicológico é um subgênero cinematográfico criado através da junção de ficção e terror, o que colocaria a categoria dos filmes de horror em outro patamar. É um subgênero de terror e ficção no qual o medo é gerado a partir da vulnerabilidade da mente humana, alguma situação ou alguma sensação que causa um desconforto mental, como por exemplo uma situação implícita ou fobia. E é simplesmente isso, a sua própria fobia vai gerar sua vulnerabilidade, a sua ansiedade, vai gerar seu medo. Os fatores que a sua própria mente criou para explicar a história vão causar o terror psicológico. Não é um filme em si, nem os monstros que ele esconde, nem o gore, nem o sangue. É simplesmente sua mente e o diretor do filme te enganando através de ambientação, trilha sonora, focos em lugares que você não vai saber o que vai acontecer e, enfim. Terror psicológico é o meu gênero de filme favorito, chocando um total de 0 pessoas, e não porque eu gosto por gostar, mas sim porque eu acho simplesmente incrível.
além de gostar por gostar, é claro. Enfim, eu espero que tenha dado pra vocês verem até o final, eu espero que eu tenha explicado esse fator, e eu espero que esse vídeo tenha te divertido de alguma forma. Muito obrigado se você ficou até aqui, assiste os filmes de terror psicológico e compare a experiência com o que eu te falei pra ver se as coisas batem. E se você discorda ou só quer jogar fora, conversando mesmo, comenta aí que eu tô sempre lendo e respondendo. E é isso, muito cuidado com essa coisa incrível que é sua mente, e até mais, Holmes.